Olha aí, 2017, vou narrar para vocês aqui enquanto passa a imagem. Tá? Essa entrada, esse é o museu, essa é a igreja, estilo gótico. Essa igreja ela fica próximo ao Vaticano. Tá? Isso com a câmera escondida, tentando filmar, estava deserto já no final. Esse caso foi o da Freira Morta, que se comunicava com a Freira Viva. A Freira Viva, como eu falei, achava que era um sonho. E ela, para dar certeza à freira que não era um sonho, ela vai com sua mão a fogo e põe no hábito, que é uma espécie de avental, deixando a mão aí. Tá? Então, aquela marca ali seria a mão. A mão que pegou fogo. A mão que pegou fogo. Tá. Ô, Gabriel, clica no vídeo só pra gente poder ver em que momento ele tá. Pode clicar no vídeo? Isso aí, tá. Isso aí tá ótimo. Pode continuar então. Esse outro caso foi também de um padre que ele se comunica com seus amigos da igreja. Dá um pause aí, Gabriel. E ele vem com a mão a fogo, põe na mesa de madeira e queima a mesa junto com a cruz. Ao lado da cruz também. Ah, então a mão queimou a mesa. Queimou a mesa e deixou a cruz também. A cruz também queimou. Ele queimou a mão, queimou a mesa e deixou a marca da cruz ao lado. São 270 peças. Eu trouxe apenas algumas para passar, claro, que não vai dar tempo de a gente passar todas aí. Pode passar, pode deixar o vídeo rolar. Que mas é fechado esse museu, é isso? Vou chegar lá. O museu foi um museu secreto, foi um museu fechado que hoje já está aberto à visitação. Tá. Esse caso foi do padre que tinha um irmão que era padre também, só que era um morto e outro vivo. O padre vivo queria abandonar a igreja. Ele aparece para o padre dizendo que... Esses relatos não sou eu que estou relatando, tá? Cada peça dessa tem o relato, tem a história, tem o nome do padre, tem o ano, tem tudo. Então não é uma narrativa minha, isso aí eu tô repetindo do que está no Museu das Almas do Purgatório. Então ele diz ao irmão que ele volte para a igreja, que ele não abandone a igreja, que Deus existe. Ele também achava que era um sonho, ele vem com a mão a fogo e deixando os 5 dedos, chegando a perfurar 9 páginas. Volta lá um pouquinho. 9 páginas. Não, pode deixar, pode continuar. E aí, olha, são as peças aí, com o Paulo de Self tirando as fotos. E trazendo... Eu só... Como é que tem ali? Tem muita coisa, rapaz. Se for... Quem quiser ver, pode ir lá em Roma hoje que você vai entrar nesse museu, que esse museu foi aberto, esse museu está aberto hoje à visitação. Quando que essas fotos são de quando? 2017. Ah, tá. Na época que você foi era proibido. Na época era proibido. Agora, inclusive isso aí foi um monumento com a bênção, a igreja foi construída com a bênção do Papa. Essa é a foto da igreja, para quando vocês forem lá. E aí, meu amigo, aí é o tal da alma em tormentos que aparece na pedra de mármore. Pausa aí. Que eles colocaram a Madonna, uma espécie de armário, para as pessoas não verem. E segundo os relatos do museu, isso aí seria uma alma do purgatório se comunicando. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Parece ter meio que um ser ali. Tem um rosto. Exatamente. Pode chegar mais próximo. Tem um braço ali. Pode dar play que ela vai chegar bem próximo ali. Pausa aí, vamos ver. Isso aí, segundo os relatos da igreja, do Museu das Almas do Purgatório, seria uma alma se comunicando. Porque para a igreja ficou muito cômodo essa questão. Porque os espíritos estavam vindo, os padres estavam vindo se comunicando, pedindo oração. Então eles não podiam estar no céu, né? Então com a questão da ênfase do purgatório, o pessoal ora, ele está no purgatório, então ele sobe e vai para o céu. Resolveu o problema. Né? Porque estava muito chato para a igreja, né? Os padres vindo pedir oração, depois de passar a vida toda no celibato. Volta só um pouquinho mais, só para ver como é que era o armário antes de proteção, que você tem uma foto que você aparece lá. Aí. Olha aí. Tá, então ali é uma pedra de mármore que tem aí atrás. Tá, e aí colocaram meio que esse... É um armário fechado. Eu fui lá e abri. E o Clóvis já tinha me dito, que inclusive o Clóvis disse que colocou uma durex na hora de ir embora, que na porta não queria fechar. Que ele entrou, ele colocou... Eu acho que eu fui mais inteligente que o Clóvis, que eu levei um chiclete, quando chegou lá na hora de sair, que eu já levei o chiclete na boca, que se não fechasse eu colocaria, né? Amado, pra colocar lá o chiclete e fechou e sair lá. Mas me diz uma coisa, você sentiu alguma coisa específica? Rapaz, eu senti. Eu senti que eu tava num filme de Harry Potter. Foi isso que eu senti. Foi uma experiência. Porque foi, assim, muito angustiante, né? Porque eu tava fazendo uma coisa que não era, né, permitida na época, né? Mas hoje não. Hoje vocês podem ir lá e filmar e fotografar. No meu canal no YouTube tem
toda a matéria falando do museu. Lá eu fiz o vídeo, mostrei tudo lá, narrando tudo. Põe lá Guilherme Velho no canal do YouTube que vocês vão ver toda a matéria. Mas Então, é um museu das as almas do purgatório. E aquele ser que está ali no mármore seria a imagem De um ser se comunicando segundo a própria igreja, segundo o próprio museu. Interessante, hein? Isso aí não somos nós que estamos afirmando, é a igreja católica. A própria igreja. Como é que como é que a igreja pode negar essa comunicação se padres e freiras mortas estão vindo se comunicar dentro de ambiente católico? Porque não eram comunicações fora da igreja, não, eram comunicações dentro de ambiente católico, né? De padres e freiras que estavam se comunicando. E você vê que essa comunicação, se você for olhar todas as paragens religiosas de todos os povos, você vai ver comunicação entre vivos e os mortos. Você sabe qual é a igreja protestante mais organizada e a mais rica do mundo? Você sabe? Dou uma dica pra você. Diga lá se você adivinha. Eu lhe dou 2 chances. Pode chutar. O que? O Vaticano? Não, igreja protestante. Ah, Qual a mais organizada e a mais rica do mundo? não sei. Eu vou lhe dizer. A igreja protestante mais organizada e a mais rica do mundo é a igreja dos Mormons. Dos Mormons. Aham. E o mistério da igreja dos Mormons, o mistério de Mormon, é a comunicação entre os vivos e os mortos. O mistério dos Mormons. É a comunicação entre vivos e os mortos. Os Mormons, os mortos, os vivos e os mortos. É a igreja de Mormon. Joseph Smith, a história dele é bem interessante. Ele conta que, quando criança, teve uma visão no pé da cama de um espírito de luz que apareceu para ele. Ele disse: você é um profeta dos tempos modernos, quando você ficar grande eu voltarei para você contar a história do nosso povo. E quando ele ficou adulto, esse espírito voltou, materializado, apareceu para ele lá. Isso que eu estou narrando está no livro de Mormon. E ele disse: olha, nós éramos da tribo de Moisés, formamos uma tribo dissidente, e víamos andando procurando Canaã, a terra prometida, e nada de encontrar. E saímos andando por centenas de anos, nossa tribo, até chegarmos na região de Nova York, Estados Unidos. Cruzaram ali o Estreito de Bering, desceram pelo Alasca, pelo Canadá, até chegar lá. E fomos todos mortos pelos índios, pelas pestes, mas a história do nosso povo está toda escrita em placas douradas, está tudo e essas placas são enterradas. E o espírito de Mormon disse para ele, no caso Moroni, meu nome é Moroni, e disse a Joseph Smith onde estavam enterradas as placas. Joseph Smith foi lá, o espírito disse onde estava, ele desenterrou as placas, o espírito ia traduzindo, e Joseph Smith escreveu o livro de Mormon, que é uma obra belíssima para um rapaz de, sei lá, de pouco mais de 20 anos ou um pouco menos ter escrito. Então, o mistério da igreja protestante mais organizada e mais rica do mundo se fundamenta na comunicação entre os vivos e os mortos. E quando eu tive em Salt Lake City, eu tive contato com os Mormons, eu estive lá e eu conversando com um deles, ele disse o seguinte, que Jesus, quando viveu na Terra, apareceu para eles lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E que está na Bíblia. Aí eu disse: eu quero ver. Ele pegou a Bíblia, abriu e disse: olha aqui. Quando Jesus fala: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Que segundo Jesus, ele estaria se referindo aos mormons lá, né? Ninguém sabe. Mas tá lá no livro de Mormon. É um livro interessante. Você vê aqueles rapazes, os elders, né? Que tem aquela gravatinha, geralmente andando em dupla, saem andando. Eles viajam o mundo todo. E eles têm uma história legal. Se você vê algum dia um passando pela sua rua, pode chamar para conversar, que a história deles é legal. O livro de Mormon é um livro bem interessante. E eu acho interessante a gente ter a oportunidade de conhecer tudo, né? Para a gente não ter preconceitos. Nós, espiritualistas, espíritas, nossos irmãos das igrejas, das religiões de matrizes africanas, sofrem tanto preconceito, né? Porque as pessoas não conhecem. São religiões que fazem o bem, que pregam o amor, que pregam o perdão. E às vezes a gente cria preconceitos por religiões, porque a gente não conhece. Então é muito importante. A Igreja dos Mormons é um trabalho bem interessante que eles têm. Viajam o mundo inteiro, aqueles elders. Então você vê a comunicação presente lá na igreja. Outra igreja também que tem comunicação também, que foi a igreja anglicana. A igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, ela também, um grande bispo da igreja anglicana, chamado James Pike, ele também se comunicou com o filho morto. O filho dele morreu e ele se comunicava com o filho morto. Acho que as 2 últimas fotos, se tiver aí pode passar.
Quem narra bem essa história é Divaldo Pereira Franco. Ele narra a história do bispo James Pike, que era uma autoridade. As duas últimas, acho que 23, é isso aí. Eu disse, é o bispo James Pike. Ele teve um filho que se suicidou e o filho se comunicava com ele. A história do bispo Pike é uma história muito interessante, que está publicada em idioma português do outro lado, The Other Side, o livro em inglês. E ele conta nesse livro, tá aí, ó, The Other Side, a história do bispo James Pike. E ele conta que ele viajou, ele foi para Ottawa e lá na televisão, ao vivo, o médium recebe o espírito do filho e ele começa a se comunicar com o filho, pai e filho, frente a frente, transmitido ao vivo pela televisão no Canadá. E depois ele conhece uma médium na Inglaterra chamada Anna Twigger, uma médium que ficou super amiga dele. E o padre, o filho morre e ele procura a médium para se comunicar com o filho. Ele é um bispo da igreja anglicana se comunicando com o filho através de uma médium espírita na Inglaterra. E não era como eu disse, era um bispo, era uma autoridade da igreja, não era um bispo qualquer. E aí ele vai com a esposa para Israel, resolve conhecer o deserto de Negev, vai ali num jipe e de repente o jipe quebra, ele fica lá no deserto, ele sai para procurar ajuda e desaparece. Encontraram o jipe, encontraram a família do bispo Pike e nada de encontrar o bispo Pike. Naquele momento, a médium Anna Twigger em Londres entra em transe, chama a televisão ao vivo, pede o mapa do deserto e incorpora o bispo Pike. Diz, eu sou o bispo Pike, eu caí numa fenda, meu corpo está aqui. Desenha o local exato e eles vão lá e encontram o corpo do bispo James Pike. O que dizer dessa história? Né? E ele, depois que ele conversava com o seu filho através da médium, ele se afastou da igreja por um bom tempo e resolve retornar para a igreja, que o filho manda ele retornar para a igreja. E no seu primeiro discurso na Califórnia, ele começa dizendo, eu sou bispo da igreja anglicana, mas eu acredito no espiritismo. Ele tem um monumento lá na Califórnia, em homenagem a ele. Quer dizer, então você vê a comunicação presente dentro da igreja católica, dentro das igrejas protestantes, dentro da igreja anglicana, em todos os lugares. Todas as paragens religiosas. Quando eu estive no Japão, também nós fomos num templo budista, eu perguntei a um colega nosso, na segunda vez que eu estive lá, se no budismo também tinha essa comunicação. Ele disse, não, assim como no espiritismo não, mas tem também. Porque o último estágio para o indivíduo se tornar ao lama é a consulta aos oráculos. Eles conversam a portas fechadas numa reunião mediúnica para ver se a alma daquele indivíduo que está para se tornar o lama é a reencarnação do lama anterior. Então no budismo também tem. Você vê as obras de Masaharu Taniguchi, que é o expoente da Seishonoye, é o Chico Xavier deles lá. Psicografou mais de 200 livros. E quando você vai ler os livros da Seishonoye, de Masaharu Taniguchi, você vê a grandeza de espiritualidade, né, a comunicação presente entre os vivos e os mortos. Então eu não sei por que as pessoas querem negar tanto isso aí. Mas o que acontece é que essa crença na comunicação sempre foi coisa das religiões. Mas nunca ninguém imaginou que a ciência hoje pudesse chegar nisso aí. Isso é o que está acontecendo.